Julho de 1999. O som do trânsito na Praça Ramos de Azevedo continuava intenso, mas as portas de vidro do edifício mais icônico de São Paulo estavam trancadas. Do lado de fora, funcionários abraçados choravam na calçada, enquanto o letreiro vermelho que definiu o horizonte da cidade por décadas começava a perder seu brilho. O Império havia decretado falência. Que Império? Durante grande parte do século XX, o Mappin não era apenas uma loja de departamentos. Era o coração pulsante do varejo brasileiro. Com dezenas de filiais, o Mappin ditava o que as famílias iriam comprar, vestir e presentear no Natal. Era o lugar onde casais se encontravam sob o relógio, onde crianças ficavam maravilhadas com as vitrines de brinquedos e onde a classe média paulistana abriu seu primeiro crediário para comprar uma televisão a cores. Hoje, essas memórias parecem fantasmas. Os corredores labirínticos, outrora lotados de clientes com sacolas, deram lugar ao vazio. Os caixas registradores que não paravam de tilintar foram silenciados. A frase clássica, "Nos vemos no Mappin", tornou-se um eco de uma era que não volta mais. Como o maior símbolo do comércio de São Paulo, uma instituição tão poderosa que parava o trânsito com seus jingles televisivos, entrou em colapso. A resposta não está apenas na chegada dos shopping centers modernos ou na concorrência acirrada. Foi uma combinação letal de ilusões financeiras, transações obscuras e uma tentativa desesperada de salvação que acabou afogando dois gigantes de uma só vez. Esta é a história do Mappin. Uma jornada desde a elite do café até o colapso nas mãos de investidores inconsequentes. Um retrato de como uma marca pode conquistar a alma de uma cidade, apenas para ser apagada de suas ruas. Para entender a magnitude da queda do Mappin, é preciso primeiro viajar no tempo. O ano é 1903. Esqueça a metrópole caótica de arranha-céus cinzentos que conhecemos hoje. A São Paulo do início do século XX era uma cidade em profunda transformação, impulsionada por uma força implacável e lucrativa, o café. Os barões do café, enriquecidos pelas vastas plantações do interior paulista, viajavam frequentemente para Paris e Londres, retornando com um apetite insaciável pelo luxo europeu. No entanto, faltava na cidade um lugar que pudesse satisfazer essa sede de sofisticação em solo nacional. Foi exatamente essa lacuna que dois irmãos ingleses, Walter e Joseph Mappin, decidiram preencher. Em 29 de novembro de 1913, eles inauguraram a Mappin Stores na Rua Fins de Novembro, no coração do incipiente centro comercial da capital. O conceito que eles trouxeram na bagagem era revolucionário para o Brasil da época: a loja de departamentos de alto padrão. Até então, o comércio paulistano era fragmentado, composto por pequenas lojas especializadas e armarinhos escuros. O Mappin não vendia apenas produtos. Vendia uma experiência, um pedaço da Europa transplantado para os trópicos. As vitrines imensas, iluminadas e decoradas com maestria, exibiam as últimas tendências da moda parisiense, cristais da Boêmia, porcelanas inglesas e tecidos finos que até então só podiam ser adquiridos sob encomenda internacional. Cruzar as portas do Mappin em suas primeiras décadas não era um ato de simples consumo. Era um evento social de alta classe. A clientela era rigorosamente selecionada pelo poder aquisitivo. Mulheres da alta sociedade, vestidas com chapéus elaborados e luvas de seda, eram recebidas por funcionários engravatados e impecavelmente polidos, muitos deles trazidos diretamente da Europa para garantir um atendimento que exalasse a fleuma britânica. O ambiente era perfumado, silencioso, cortês. Não havia etiquetas de preço visíveis nas vitrines principais. Perguntar o valor de um item era considerado uma indelicadeza. Se você precisava perguntar o preço, o Mappin provavelmente não era o seu lugar. Mais do que roupas e artigos para o lar, os irmãos Mappin introduziram inovações que alteraram de forma definitiva os costumes da elite. O clássico salão de chá do Mappin tornou-se o epicentro da vida mundana paulistana. Entre uma xícara de chá importado e pequenos sanduíches, casamentos eram arranjados, fortunas eram discutidas e alianças políticas ganhavam forma. Pela primeira vez na história da cidade, mulheres de famílias ricas tinham um espaço seguro e luxuoso onde podiam circular livremente, socializar e, claro, consumir, sem a necessidade da companhia masculina em tempo integral. A loja era um santuário de privilégios e refinamento. Contudo, a São Paulo de 1913 não permaneceria um clube exclusivo para os barões do café por muito tempo. Nas décadas seguintes, o Brasil começou a passar por um intenso processo de industrialização e urbanização. Imigrantes chegavam aos milhares, mudando a geografia humana da região. A classe média, ainda tímida, começava a dar seus primeiros sinais de vida, exigindo também seu espaço de consumo. O modelo ultra-elitista e restrito da Rua 15 de Novembro, focado apenas no 1% da população, logo se mostraria insustentável diante da explosão demográfica que estava por vir. O Império Britânico de luxo precisava tomar uma decisão drástica para sobreviver.
continuar sendo um recanto exclusivo para poucos, ou descer do pedestal e abrir suas portas para a multidão que começava a tomar conta das ruas de São Paulo. O ano de 1939 marcou o fim de uma era e o início de uma lenda. A antiga sede na Rua 15 de Novembro, com sua atmosfera de clube restrito, já não comportava as ambições da marca, tampouco a realidade de uma cidade que crescia em ritmo frenético. São Paulo deixava de ser uma província dominada pelos barões do café para se transformar em uma metrópole de concreto, movida pelo suor de imigrantes, pela fumaça das indústrias e pela ascensão de uma nova força econômica, a classe média. Para sobreviver e prosperar nesse novo cenário, o Império Britânico precisava de um novo trono. E ele o encontrou na Praça Ramos de Azevedo. A mudança para o imponente edifício de linhas clássicas, posicionado estrategicamente em frente ao suntuoso Teatro Municipal, não foi apenas uma troca de endereço. Foi uma revolução ideológica. O novo Mappin era colossal. Suas portas já não filtravam os clientes pelo sobrenome ou pelo tamanho da conta bancária. A loja desceu do pedestal elitista e abriu os braços para a classe média paulistana, democratizando o luxo. Agora, professores, bancários e comerciantes podiam cruzar os mesmos corredores reluzentes, pegar os mesmos elevadores operados por ascensoristas uniformizados e comprar um pedaço daquele sonho europeu. A estratégia foi um sucesso retumbante. O Mappin da Praça Ramos tornou-se, muito rapidamente, o epicentro absoluto da vida urbana em São Paulo. O edifício era um labirinto de desejos verticalizado. Foi ali que milhares de paulistanos pisaram em uma escada rolante pela primeira vez. A loja foi pioneira a organizar seus andares por departamentos específicos. Um andar inteiro dedicado à moda masculina, outro aos utilitários domésticos, um para tecidos e um andar mágico, que faria história nas décadas seguintes, dedicado inteiramente aos brinquedos. As vitrines externas eram verdadeiros espetáculos teatrais que paravam o trânsito de pedestres no viaduto do Chá. Mais do que uma potência comercial, o Mappin transformou-se em uma bússola emocional e geográfica para a cidade. A frase "Nos vemos no Mappin" ecoava em todas as regiões da capital. O relógio instalado na fachada tornou-se o ponto de encontro oficial e inquestionável de São Paulo. Era sob aquele relógio que casais marcavam seus primeiros encontros, famílias vindas do interior combinavam de se reunir após as compras, e amigos se encontravam antes de uma sessão de cinema no centro. Se alguém se perdesse na confusão do Centro Velho, a instrução era simples e universal: vá para o Mappin e me espere lá. No entanto, essa transição monumental trouxe consigo uma pressão invisível e perigosa. Ao deixar de ser uma boutique exclusiva para se tornar uma gigante do varejo de massas, a complexidade operacional da empresa multiplicou-se exponencialmente. Atender dezenas de milhares de pessoas todos os dias exigia um exército de funcionários, uma logística de estoque impecável e um fluxo de caixa constante. O Mappin havia conquistado, de fato, o coração de São Paulo, mas manter esse coração batendo exigiria uma máquina financeira cada vez maior e mais faminta, uma engrenagem que, no futuro, começaria a girar perigosamente fora de controle. Se existe uma trilha sonora definitiva para a história do consumo no Brasil, ela foi composta nos estúdios de gravação das décadas de 1980 e 1990 e trazia um refrão impossível de ser ignorado: Mappin. Venha correndo pro Mappin. Chegou a hora, Mappin, a liquidação. Mais do que uma simples peça publicitária, esse jingle transformou-se em um hino não oficial de São Paulo e em um comando hipnótico para milhões de consumidores. Quando a melodia invadia os intervalos comerciais das telenovelas de maior audiência da televisão brasileira, a cidade inteira sabia que era hora de ir às compras. Nesta época dourada, a televisão era o centro absoluto da vida nas famílias brasileiras, e o Mappin dominava essa vitrine de ponta a ponta. A loja não anunciava apenas produtos, ela vendia a materialização dos sonhos da classe média em ascensão. Foi através das telas patrocinadas pelo Mappin que milhares de famílias paulistanas viram, pela primeira vez, a oportunidade de trocar a velha geladeira de cantos arredondados, de adquirir o tão desejado videocassete ou de colocar a primeira televisão em cores no centro da sala de estar. O Mappin tornou-se a ponte direta entre o desejo gerado pela mídia e a posse real do produto. O motor que fazia essa ponte monumental funcionar tinha um nome mágico e, ao mesmo tempo, perigoso: o crediário. O carnê de pagamentos em prestações do Mappin era muito mais do que um talão de papel com datas de vencimento. Era um passaporte para a modernidade. Em um país historicamente desigual, o sistema de parcelamento a perder de vista permite que trabalhadores comuns adquirissem bens de consumo duráveis que à vista seriam inalcançáveis. Ir ao centro de São Paulo ou a uma das novas filiais no início do mês para pagar o carnê do Mappin tornou-se um ritual cívico e familiar. E, inevitavelmente, quem ia pagar uma parcela acabava passeando pelos corredores, sendo seduzido pelas novas vitrines e, frequentemente, saindo com um novo carnê nas mãos. O Mappin funcionava não apenas como a maior varejista da cidade,
mas quase como um banco paralelo que financiava os desejos de seus próprios clientes. Fisicamente, a experiência de visitar o Mappin atingiu seu ápice de grandiosidade nesta era. Aos finais de semana, a icônica loja da Praça Ramos fervilhava com uma energia comparável à de um grande estádio em dia de final de campeonato. Durante datas comemorativas cruciais, como o Dia das Mães e o Natal, a operação beirava o Monumental. As vitrines animadas de Natal do Mappin eram uma atração turística por si só. Famílias inteiras viajavam de cidades do interior apenas para que as crianças pudessem colar os rostos nos vidros gelados e observar os bonecos mecânicos, os ursos de pelúcia gigantes e os trens elétricos em movimento contínuo. O andar inteiramente dedicado a brinquedos era um território de fantasia absoluta, onde o impossível parecia estar à venda em prateleiras perfeitamente organizadas. O Mappin não apenas refletia a sociedade, ele moldou o comportamento urbano de uma geração inteira. Ele ensinou o brasileiro a passear em uma loja de departamentos não apenas pela necessidade estrita de comprar, mas pelo puro prazer do entretenimento visual e da convivência social. Era o prenúncio da cultura imersiva dos shopping centers, comprimida e pulsante dentro de um único e gigantesco edifício vertical. Contudo, por trás dos sorrisos brilhantes dos atores nos comerciais de TV e do tilintar incessante das centenas de caixas registradores, uma tensão silenciosa e profunda começava a se acumular nas estruturas da empresa. Para sustentar a onipresença na televisão, o risco do financiamento de milhões de carnês e a manutenção de um exército de milhares de funcionários em edifícios colossais, os custos operacionais haviam se tornado astronômicos. O Mappin era um gigante carismático, mas estruturalmente pesado, burocrático e lento. Enquanto o mundo globalizado começava a se preparar para a revolução digital, logística e de eficiência de estoque, a gigante do varejo paulistano continuava operando com uma mentalidade quase analógica e severamente inflada. A engrenagem ainda girava freneticamente, impulsionada pelo sucesso das vendas e pela injeção constante de crédito, mas a fundação começava a dar os primeiros e imperceptíveis sinais de fadiga. O jingle ainda tocava alto na TV, mas nos corredores administrativos e nas planilhas financeiras, a melodia do futuro começava a soar ameaçadora. Para compreender o verdadeiro calcanhar de Aquiles do Mappin, é necessário desviar o olhar das vitrines iluminadas e das campanhas publicitárias festivas e focar nos escritórios administrativos durante as décadas de 1980 e início da década de 1990. Este foi um período em que o Brasil mergulhou em um dos cenários econômicos mais caóticos e angustiantes de sua história contemporânea, a era da hiperinflação. Os preços nos supermercados e nas lojas de departamentos eram remarcados diariamente, às vezes mais de uma vez ao dia, ao som das famigeradas maquininhas de remarcação que ecoavam pelos corredores como o tic-tac de uma bomba-relógio. Para o consumidor comum, a hiperinflação era um pesadelo sufocante. O salário perdia o valor de compra em questão de horas, criando uma cultura de consumo desesperada. Assim que recebiam seus pagamentos, as famílias corriam para as lojas para converter o dinheiro em bens tangíveis antes que a moeda virasse pó. Nesse ambiente de urgência, o Mappin, com sua vasta oferta de produtos sob o mesmo teto, via suas lojas frequentemente lotadas. O volume de vendas parecia extraordinário, o giro de mercadorias era rápido, e as receitas no papel atingiam cifras na casa dos bilhões de cruzeiros, cruzados e cruzeiros reais. No entanto, o verdadeiro segredo da sobrevivência e da aparente lucratividade do Mappin nessa época sombria não estava na excelência do varejo tradicional. Não era a eficiência logística, a negociação impecável com fornecedores ou o controle preciso de estoque que mantinham o gigante de pé. O Mappin, assim como outras grandes redes de varejo da época, havia se transformado silenciosamente em uma máquina de fazer dinheiro através da chamada ciranda financeira. A mecânica era engenhosa, mas perigosamente ilusória. O Mappin recebia um volume colossal de dinheiro físico diariamente em seus caixas, impulsionado pelas vendas à vista e, crucialmente, pelos pagamentos das intermináveis parcelas de seus crediários. Ao invés de reinvestir imediatamente todo esse capital na melhoria das lojas ou na modernização da cadeia de suprimentos, a empresa aplicava esses rios de dinheiro no mercado financeiro de curtíssimo prazo, o famoso overnight. Como as taxas de juros no Brasil acompanhavam ou superavam a inflação galopante, o dinheiro do Mappin rendia fortunas literalmente da noite para o dia. A empresa lucrava muito mais com juros bancários cobrados e ganhos no mercado financeiro do que com a margem de lucro sobre uma geladeira, um sofá ou um conjunto de panelas. O crediário, que na mente do consumidor era um facilitador para a compra da televisão dos sonhos, era, na verdade, um dos instrumentos financeiros mais rentáveis para a rede. O Mappin ganhava na venda do produto e ganhava fortunas nos juros embutidos em carnês que se estendiam por 12, 18, até 24 meses em um país onde a moeda derretia. Essa dinâmica criou uma maquiagem contábil perfeita e, simultaneamente,
um veneno de efeito lento para a cultura corporativa da empresa. A hiperinflação e os lucros financeiros mascaravam uma ineficiência operacional assustadora. O mapping da virada para os anos 90 era um transatlântico pesado e burocrático. A gestão de estoques era antiquada, com mercadorias paradas ou perdidas em depósitos gigantescos. O quadro de funcionários era inflado. As perdas por furtos ou danos não eram rigorosamente controladas. E os sistemas de informática, essenciais para o nascente varejo moderno, eram precários. A diretoria não se preocupava em modernizar a logística ou enxugar a operação. Afinal, o balanço no final do mês continuava no azul graças aos rendimentos astronômicos das aplicações financeiras. O gigante varejista estava, na prática, viciado no caos inflacionário. O core business, a arte de comprar bem, estocar de forma eficiente e vender com margem real, estava sendo negligenciado. O mapping havia se tornado um dinossauro complacente, flutuando em um mar de juros altos. E como todo vício, a retirada abrupta da substância causaria uma crise de abstinência severa. O Brasil estava prestes a mudar as regras do jogo, e o mapping não estava preparado para jogar de forma limpa. O despertador para essa longa noite de delírios financeiros tocou na manhã de 1º de julho de 1994, trazendo consigo uma sigla que mudaria para sempre a história do Brasil: o Plano Real. Após sucessivas e frustradas tentativas de estabilização econômica na década anterior, o novo plano finalmente conseguiu domar o dragão da hiperinflação. Para a população brasileira, o fim das remarcações diárias de preços e a estabilidade da nova moeda representaram um alívio imensurável e a devolução da dignidade do poder de compra. Mas, para os corredores administrativos do mapping, a estabilização da economia teve o efeito de um violento feixe de luz aceso subitamente numa sala escura. A máscara havia caído. Com a inflação controlada e os juros caindo, a ciranda financeira, que sustentava as contas da varejista, secou quase da noite para o dia. O mercado de overnight deixou de ser um motor de lucros fáceis e estratosféricos. Sem a cortina de fumaça da inflação, o mapping foi forçado a olhar no espelho e encarar uma realidade brutal. A empresa precisava voltar a lucrar exclusivamente com o comércio varejista. Precisava ganhar dinheiro comprando de fornecedores e vendendo para o consumidor final. O problema é que, durante os anos de embriaguez financeira, a companhia havia desaprendido a fazer o básico com eficiência. O balanço patrimonial, despojado da maquiagem inflacionária, revelou um cenário desastroso. O mapping era, na prática, um gigante obsoleto e ineficiente. A operação era excessivamente custosa. Manter edifícios colossais nas áreas mais nobres e caras da cidade, sustentar um quadro de milhares de funcionários e operar uma frota de entregas pesada custava muito mais do que a margem real de lucro dos produtos vendidos podia cobrir. A logística da empresa, que parecia invisível durante os anos de abundância artificial, mostrou-se caótica. Os depósitos abrigavam pilhas de mercadorias paradas, encalhadas ou avariadas. Um capital imobilizado que, com a moeda estável, representava um prejuízo direto e imediato. Além disso, a estabilidade econômica mudou o comportamento do consumidor. Sem o desespero de ter que gastar o salário antes que ele perdesse o valor, o brasileiro começou a pesquisar, a comparar preços e a exigir mais qualidade e eficiência no atendimento. O mapping, com seus corredores burocráticos e sistemas de informática traçados, viu-se subitamente encurralado por redes varejistas mais enxutas, modernas e agressivas, e pelo crescente modelo dos shopping centers, que ofereciam uma experiência de compra diversificada e segura, roubando o fluxo de pedestres do Centro Velho de São Paulo. A matemática tornou-se implacável. Sem o lucro financeiro, os custos operacionais começaram a devorar o caixa da empresa em um ritmo alarmante. Para cobrir o buraco, o mapping começou a recorrer a empréstimos bancários. O que antes era uma máquina de cobrar juros dos clientes, transformou-se em uma devedora pagando juros punitivos ao sistema bancário. O vermelho começou a tomar conta das planilhas. A família Alves Lima, que controlava a Casa Anglo-Brasileira, razão social do mapping, desde a década de 1950, percebeu que o modelo de negócios herdado do século passado estava ruindo sob o peso da nova realidade econômica do Brasil. O navio estava fazendo água rapidamente, e a estrutura engessada da diretoria familiar não tinha a agilidade necessária para modernizar uma operação daquele tamanho antes que ela afundasse em dívidas. Era preciso injetar capital fresco, cortar custos de forma implacável e reestruturar toda a operação. Mas ao invés de liderar essa dolorosa cirurgia, os controladores decidiram que era hora de abandonar o barco. Eles colocaram o maior símbolo do varejo paulistano à venda. O mapping precisava de um salvador, e na selva corporativa dos anos 90 não faltariam predadores dispostos a vestir a capa de herói. O ano é 1996. O mapping, outrora o orgulho inabalável do varejo paulistano, encontrava-se na unidade de terapia intensiva financeira. A estabilidade do Plano Real havia exposto as fraturas expostas de uma operação pesada, burocrática e ineficiente.
Com as dívidas bancárias se acumulando em um ritmo asfixiante e o prejuízo operacional corroendo o patrimônio da empresa dia após dia, a família Alves Lima, controladora da casa anglo-brasileira por mais de 4 décadas, tomou a decisão inevitável. O império precisava ser vendido antes que o colapso fosse total e irreversível. A maior vitrine de São Paulo estava, de fato, com a placa de "Passa-se o ponto". É neste cenário de desespero corporativo e sangria no caixa que surge uma figura carismática, agressiva e altamente controversa, o empresário Ricardo Mansur. Conhecido no mercado brasileiro da época por sua audácia em adquirir empresas que estavam à beira do abismo, Mansur possuía um apetite voraz por marcas tradicionais em crise. Ele apresentava-se não apenas como um investidor, mas como um visionário capaz de reestruturar gigantes adormecidos. Quando as negociações foram concluídas e Mansur assumiu o controle do Mappin, a notícia ecoou pelas ruas de São Paulo e pelos cadernos de economia como o início de uma nova e gloriosa era. A transição foi anunciada com a pompa de um resgate heróico. Para a imprensa, para o mercado e, principalmente, para os consumidores apaixonados pela marca, a narrativa construída era irresistível. O cavaleiro branco montado em Capitol Fresco havia chegado para salvar a mais amada loja de departamentos do Brasil. Mansur fez promessas grandiosas. Falou em modernização tecnológica imediata, reestruturação completa da cadeia logística, injeção de milhões em capital de giro e a retomada agressiva do crescimento. O objetivo declarado não era apenas salvar o Mappin, mas transformá-lo na espinha dorsal do maior conglomerado de varejo da América Latina. Inicialmente, a ilusão funcionou com perfeição. O efeito Mansur pareceu real e palpável nas ruas. As lojas físicas, que vinham sofrendo com a falta de manutenção nos últimos anos da gestão familiar, passaram por reformas cosméticas de urgência. As vitrines ganharam novos ares, o estoque de produtos, financiado por novas e pesadas linhas de crédito abertas, graças à credibilidade que o nome Mappin ainda impunha aos bancos, voltou a encher as prateleiras. O departamento de marketing recebeu um orçamento monumental e voltou a martelar na televisão com campanhas publicitárias vibrantes. O inesquecível jingle ganhou novas roupagens, os encartes de jornal voltaram a ser espessos e os atores sorriam nas telas vendendo a imagem de uma empresa renovada, forte e inquebrável. O consumidor paulistano, movido pela memória afetiva, respondeu voltando a encher os corredores da Praça Ramos de Azevedo e das filiais nos shoppings. No entanto, a verdadeira história dessa aquisição não estava sendo escrita nos corredores lotados ou nas campanhas de Dia das Mães, mas sim nos bastidores sombrios dos escritórios executivos. A cultura familiar, tradicional e, até certo ponto, cautelosa que havia guiado o Mappin por décadas foi sumariamente varrida do mapa. Em seu lugar, instalou-se um estilo de gestão focado em uma engenharia financeira de altíssimo risco. Ricardo Mansur, na sua essência, não era um varejista de alma, era um financista, um especulador acostumado a jogar alto. Em vez de resolver os problemas crônicos de ineficiência operacional, como o custo logístico insano e a folha de pagamento inflada, a nova gestão optou por mascarar o abismo com mais endividamento. O nome e os ativos imobiliários do Mappin foram usados como alavanca para captar volumes estrondosos de empréstimos bancários a juros punitivos. A injeção de capital prometida no início não vinha do bolso do novo dono, mas sim de um agressivo sistema de alavancagem de dívidas. O falso salvador estava, na realidade, construindo um castelo de cartas deslumbrante. Por fora, o Mappin parecia ter recuperado o brilho da década de 80. Por dentro, a empresa estava sendo submetida a um ritmo de endividamento que nenhuma margem de lucro do varejo tradicional seria capaz de sustentar. A operação estava viva apenas por aparelhos financeiros e o mercado bancário começava a observar a movimentação de Mansur com uma desconfiança crescente. O pior, no entanto, ainda estava por vir, pois a ambição desmedida do novo proprietário estava prestes a arrastar o Mappin para uma armadilha ainda mais mortal. O contraste entre a imagem pública reluzente e a realidade contábil do Mappin tornava-se, a cada mês que passava sob a nova direção, mais profundo e insustentável. Nos bastidores, a gestão de Ricardo Mansur implementava um modelo predatório de negócios. O dinheiro que entrava diariamente nos caixas, fruto do esforço contínuo dos vendedores e da lealdade dos consumidores paulistanos, não era destinado a modernizar os obsoletos centros de distribuição ou a garantir um estoque de qualidade. Em vez disso, o fluxo de caixa da varejista era sistematicamente drenado para pagar as taxas de juros estratosféricas dos empréstimos que o próprio Mansur havia tomado para comprar a empresa, além de financiar outras aventuras corporativas de seu portfólio. O Mappin havia deixado de ser uma loja de departamentos dedicada ao cliente para se transformar, na prática, em um caixa eletrônico particular para sustentar a alavancagem de seu novo dono. A cultura interna, o verdadeiro pilar que sustentou a empresa por mais de 80 anos, foi a primeira vítima dessa carnificina financeira.
O ambiente familiar e tradicional foi substituído por uma frieza corporativa impiedosa. Funcionários com 30 anos de casa, gerentes de departamento que conheciam os clientes pelo nome e sabiam exatamente como organizar uma vitrine de Natal para paralisar o trânsito da Praça Ramos, foram demitidos ou escanteados. Em seus lugares, assumiram executivos agressivos vindos do mercado financeiro, homens de planilhas que entendiam tudo sobre engenharia de juros, mas não sabiam absolutamente nada sobre a psicologia do varejo, sobre como vender um sofá ou sobre o que a classe média desejava. A excelência no atendimento, antes a marca registrada da Casa Anglo-Brasileira, despencou vertiginosamente. Os primeiros a sentir o cheiro real de fumaça saindo das engrenagens do mapping foram os fornecedores. Indústrias têxteis, fabricantes de grandes eletrodomésticos e fornecedores de brinquedos, que por décadas mantiveram uma relação de confiança inabalável com a antiga diretoria, começaram a enfrentar atrasos crônicos. Os pagamentos, que antes eram religiosamente pontuais, passaram a ser postergados. Prazos foram esticados de forma unilateral, saltando de 30 para 60, 90 e até 120 dias. A nova diretoria usava o peso histórico da marca Mappin para espremer a indústria, ameaçando retirar os produtos das prateleiras de maior visibilidade do país caso não aceitassem as novas e asfixiantes condições de pagamento. Muitos fornecedores menores, dependentes do volume de vendas do Mappin, começaram a quebrar, enquanto as grandes indústrias passaram a observar o gigante com extrema cautela, cortando limites de crédito. No final de 1997, a teia de dívidas havia se tornado tão complexa que a operação de varejo, por si só, já era incapaz de gerar dinheiro suficiente sequer para pagar os juros mensais devidos aos bancos. O colapso parecia o destino lógico e matematicamente inevitável. No entanto, na mente de um especulador financeiro, a solução para uma dívida colossal quase nunca é a retração ou a reestruturação responsável. Frequentemente é uma aposta ainda mais alta. Ricardo Mansur precisava desesperadamente de um fato novo no mercado. Uma cortina de fumaça monumental que pudesse enganar os bancos credores, reabrir as linhas de crédito e ganhar mais algum tempo antes que o castelo de cartas desmoronasse. A resposta para esse desespero estratégico viria na forma de uma das manobras mais desastrosas da história do capitalismo brasileiro. Para salvar um gigante que estava se afogando em dívidas, Mansur decidiu amarrá-lo a outro gigante que já estava no fundo do mar. O ano é 1998. O mercado varejista brasileiro estava prestes a testemunhar uma das manobras corporativas mais audaciosas e, em retrospecto, mais destrutivas de sua história. Ricardo Mansur, plenamente ciente de que o Mappin sangrava profusamente nos bastidores e que as dívidas bancárias logo se tornariam impagáveis, precisava de um truque de mágica colossal. Ele necessitava de um fato novo e estrondoso para manter as linhas de crédito abertas, desviar a atenção da crise interna e manter os bancos credores sob um feitiço de otimismo. A solução encontrada não foi a prudência financeira ou a reestruturação amarga, mas sim a megalomania pura. E se o Mappin não era suficiente para sustentar a narrativa de invencibilidade que ele precisava, a resposta seria comprar a sua maior e mais capilarizada rival histórica, a gigante carioca Mesbla. Para entender a gravidade absoluta desse movimento, é preciso dimensionar o que a Mesbla representava no imaginário e na economia do país. Se o Mappin era a alma cativa do varejo paulistano, a Mesbla era a majestade indiscutível do varejo nacional. Nascida no Rio de Janeiro e espalhada por quase todas as principais capitais e grandes cidades do Brasil, a rede possuía pontos comerciais gigantescos, dezenas de milhares de funcionários e uma base de clientes que atravessava gerações. No entanto, assim como o Mappin, a Mesbla também era uma criatura de uma era passada, incapaz de sobreviver ilesa ao fim da hiperinflação e à estabilização brutal imposta pelo Plano Real. Na verdade, a situação da rede carioca em 1998 era ainda mais dramática. Pública e explícita do que a de sua counterpart paulista. A Mesbla já estava operando sob o duro regime de concordata, o equivalente antigo da atual recuperação judicial. A empresa estava afogada em dívidas estratosféricas. Suas lojas exibiam prateleiras cada vez mais vazias. Sua credibilidade junto ao mercado estava em frangalhos e os fornecedores já haviam debandado em massa, recusando-se a entregar até mesmo um alfinete sem pagamento antecipado. A Mesbla era um gigante em coma, respirando por aparelhos jurídicos. Quando o anúncio da compra foi feito, o mercado financeiro e a imprensa reagiram com uma mistura atônita de choque e fascínio. A narrativa vendida por Mansur aos jornais e aos credores possuía uma grandiosidade hipnótica. Ele argumentava que, ao unir as duas maiores, mais tradicionais e mais amadas marcas de lojas de departamentos do país, estaria criando um império corporativo invencível. Nascia, no papel, um colosso do varejo latino-americano que seria capaz de negociar com a indústria sob condições inéditas, esmagando qualquer concorrência de hipermercados ou novas redes de eletrodomésticos. Na teoria meticulosamente desenhada nos escritórios de luxo de Mansur,
As sinergias operacionais entre as duas empresas reduziriam os custos drasticamente, enquanto a imensa capilaridade da Mesbla daria ao Mappen o alcance nacional que ele sempre sonhou ter, mas nunca alcançou. A fusão seria supostamente o remédio definitivo para a crise de ambas. Os jornais estamparam um mega acordo em suas primeiras páginas. Nas ruas, o consumidor comum, movido pela nostalgia cega e pela esperança de ver suas lojas favoritas renascerem com força total, acreditou na promessa brilhante. Mas no impiedoso mundo real das finanças corporativas, a realidade daquela união era obscura e letal. O que a imprensa inicialmente celebrou como a cartada de mestre de um gênio das finanças era, ao examinar os livros contábeis, uma operação beirando o suicídio corporativo. Ricardo Mansur adquiriu o controle da Mesbla, assumindo um passivo assustador que ultrapassava a marca de R$1 bilhão. A grande questão que o mercado logo começou a sussurrar era óbvia. De onde viria o dinheiro para honrar os credores da Mesbla? Pagar os fornecedores atrasados e financiar a complexa reestruturação da rede carioca? A resposta foi cruel e imediata. O capital sairia exatamente do mesmo caixa do Mappen, uma estrutura que já sangrava severamente sob o peso de suas próprias ineficiências operacionais e juros bancários. A promessa de sinergia, a palavra de ordem que justificava a fusão, transformou-se rapidamente em um pesadelo logístico de proporções épicas. Tentar integrar duas culturas corporativas mastodônticas, que haviam sido rivais ferrenhas durante mais de 80 anos, provou-se uma tarefa quase impossível. Em vez da sonhada eficiência, o que se instalou nos bastidores foi a paralisia absoluta. Os sistemas de informática jurássicos de ambas as empresas eram incompatíveis e recusavam-se a conversar entre si. Os centros de distribuição unificados tornaram-se verdadeiros buracos negros administrativos, onde mercadorias desapareciam, cruzavam-se em rotas equivocadas ou simplesmente ficavam encalhadas acumulando poeira. A folha de pagamento somada das duas redes criou um monstro burocrático faminto, impossível de ser sustentado pelas margens de lucro cada vez mais espremidas do varejo tradicional. Para o material humano que sustentava essas duas gigantes, os milhares de funcionários, o clima de trabalho tornou-se insustentável. O antigo orgulho de vestir o uniforme do Mappen em São Paulo, ou da Mesbla no Rio de Janeiro, foi rapidamente sufocado pela incerteza corrosiva e pelo terror das demissões em massa, que começaram a varrer os escritórios administrativos e o chão de loja como uma foice cega. A outrora imponente e sorridente equipe de vendas, famosa por seu atendimento clássico e acolhedor, agora trabalhava sob a sombra do medo, enfrentando clientes cada vez mais frustrados com a falta de produtos e preocupando-se silenciosamente se haveria dinheiro para o salário no final do mês. Foi exatamente neste cenário caótico, com as duas empresas amarradas uma à outra, afundando lentamente no mesmo oceano de dívidas, que a tempestade perfeita se formou. Enquanto a gestão de Mansur gastava toda a sua energia tentando remendar os cascos avariados desses dois transatlânticos, o ambiente externo do varejo brasileiro passava por uma mutação acelerada e implacável. O consumidor estava mudando, a geografia das cidades estava mudando, e uma nova força predadora estava prestes a invadir o território que o Mappen sempre considerou seu por direito divino. O agravamento da crise interna nas duas redes coincidiu, de forma trágica, com uma profunda transformação no comportamento do consumidor e na geografia do varejo brasileiro. Enquanto a diretoria de Ricardo Mansur lutava desesperadamente para apagar os incêndios logísticos e financeiros provocados pela fusão Mappen-Mesbla, as ruas ao redor de suas principais lojas passavam por uma metamorfose acelerada. O modelo tradicional de grandes magazines de rua, com múltiplos andares no centro das cidades, estava perdendo rapidamente o seu apelo. O consumidor paulistano e o carioca estavam migrando em massa para a segurança, a conveniência e o conforto climatizado dos modernos shopping centers. Embora o Mappen e a Mesbla possuíssem filiais em shoppings, suas estruturas organizacionais eram pesadas e inflexíveis, projetadas para uma era em que a loja de departamentos era o destino final do passeio familiar, e não apenas mais uma âncora gigante em um corredor repleto de concorrentes ágeis e especializados. Simultaneamente, o mercado brasileiro era invadido por uma nova e implacável espécie de predador: os hipermercados globais. Redes internacionais gigantescas, armadas com bolsos fundos, capital estrangeiro e cadeias de suprimentos infinitamente mais eficientes, começaram a vender tudo, de roupas a pneus, de eletrodomésticos a brinquedos, sob o mesmo teto, praticando preços que o Mappen, asfixiado por pagamentos de juros bancários, simplesmente não conseguia acompanhar. A fusão colossal que prometia criar um império invencível revelou-se, no impiedoso campo de batalha do mercado, uma âncora de chumbo amarrada ao pescoço de dois nadadores exaustos. A tão alardeada sinergia gerou apenas paralisação e caos.
A vasta capilaridade nacional da Mesbla, em vez de salvar as operações, apenas ampliou o raio de destruição do desastre administrativo de Mansur. Os bancos credores que inicialmente haviam dado um voto de confiança, ou talvez de esperança cega, ao novo proprietário, começaram a auditar a realidade e perceberam que o buraco negro contábil era ordens de magnitude mais profundo do que os balanços maquiados e as promessas de jornais sugeriam. As torneiras de crédito, que mantinham as duas empresas respirando por aparelhos financeiros, começaram a ser fechadas, uma a uma, de forma implacável. Nos primeiros meses de 1999, o abraço dos afogados atingiu seu estágio terminal. O Mappin e a Mesbla já não lutavam por expansão, por participação de mercado ou pela preferência do consumidor nas datas comemorativas. Eles lutavam, hora após hora, pela mera sobrevivência diária. O fluxo de caixa estava tão severamente comprometido que até mesmo as despesas operacionais mais básicas e mundanas começaram a falhar. A luz no fim do túnel havia se apagado definitivamente, sendo substituída pelo brilho pálido e intermitente de lojas que, em breve, não teriam dinheiro sequer para pagar a conta de energia elétrica. O colapso financeiro abstrato dos escritórios de diretoria estava prestes a se materializar em um colapso físico, triste e visível aos olhos de milhões de brasileiros, refletido nas prateleiras que, pouco a pouco, começavam a se esvaziar de forma assustadora. O ano de 1999 amanheceu não com esperança, mas com um silêncio sepulcral nos centros de distribuição do Mappin e da Mesbla. A engenharia financeira de Ricardo Mansur, baseada em alavancagem temerária e promessas irreais, havia atingido seu limite matemático e prático. O dinheiro, pura e simplesmente, acabou. E no universo implacável do varejo, quando o fluxo de caixa seca, a morte da empresa não acontece primeiro nos balanços contábeis escondidos em gavetas de diretoria. Ela se manifesta de forma física, cruel e visível diante dos olhos perplexos dos consumidores, nas prateleiras. O cenário que começou a se desenhar nas dezenas de filiais espalhadas pelo país era de uma melancolia devastadora. Nas outrora reluzentes e labirínticas instalações da Praça Ramos de Azevedo, os clientes que subiam pelas escadas rolantes encontravam vastos corredores pontuados por espaços cada vez maiores de vazio. Inicialmente, os gerentes de loja tentaram disfarçar a hemorragia utilizando velhos truques do comércio. Espalhavam os poucos produtos restantes para preencher buracos. Criavam ilhas de mercadorias repetidas ou bloqueavam seções inteiras sob o pretexto de reformas temporárias e reorganização de estoque. No entanto, a maquiagem logo se tornou impossível de sustentar, pois a reposição havia parado completamente. Os fornecedores, exaustos após meses de atrasos crônicos, renegociações forçadas e promessas vazias, decidiram cortar o cordão umbilical de vez. As grandes marcas multinacionais de eletroeletrônicos enviaram ordens expressas para suspender imediatamente qualquer entrega. Indústrias têxteis cancelaram as produções das coleções de inverno. Até mesmo fornecedores menores de itens básicos e utilidades domésticas exigiam pagamento à vista, em dinheiro vivo ou transferências confirmadas, antes de autorizar o descarregamento de qualquer caminhão nas docas da empresa. O Mappin, que por quase um século teve o poder de ditar regras para a indústria, havia perdido seu ativo invisível mais valioso, mais importante até que os seus imponentes edifícios: a credibilidade. O caos nos bastidores administrativos tomou proporções desesperadoras. O departamento financeiro da empresa, operando em modo de pânico absoluto, começou a emitir cheques pré-datados e duplicatas em uma tentativa frenética de acalmar os credores mais agressivos e conseguir liberar algumas cargas de mercadoria presas nas estradas. Mas, inevitavelmente, esses cheques começaram a bater e voltar, sem fundos. O carimbo vermelho, frio e burocrático, batido pelas instituições financeiras nos papéis com a clássica logomarca do Mappin, era o atestado de óbito não oficial do império. A ausência de novidades e de itens essenciais gerou um efeito dominó mortal nas vendas. O consumidor fiel que cruzava o centro de São Paulo para comprar uma geladeira ou um presente de aniversário e encontrava apenas prateleiras empoeiradas e opções escassas virava as costas e caminhava diretamente para o concorrente mais próximo. Sem o volume diário de vendas, não havia dinheiro entrando nos caixas no fim do expediente. Sem dinheiro novo no caixa, tornava-se matematicamente impossível pagar as parcelas diárias e as taxas de juros punitivas exigidas pelos bancos. Era uma espiral de asfixia acontecendo em tempo real, uma agonia lenta assistida por todo o mercado financeiro, enquanto as portas da loja ainda teimavam em abrir todas as manhãs. O impacto mais cruel dessa asfixia financeira não era sentido nas salas acarpetadas de reunião da diretoria, mas sim no chão inclemente do varejo, nos caixas, nos balcões de atendimento e nos refeitórios. Para os milhares de trabalhadores do Mappin e da Mesbla, o primeiro semestre de 1999 transformou-se em um teste excruciante de resistência psicológica e sobrevivência básica.
Os salários, que por décadas garantiram o sustento e o orgulho de famílias inteiras, começaram a atrasar de forma crônica. Benefícios essenciais, como valas de transporte e tickets de alimentação, foram suspensos sem qualquer aviso prévio. Em um cenário de humilhação silenciosa, muitos funcionários precisavam tirar dinheiro do próprio bolso, recursos que já escasseavam em suas casas, apenas para pagar a condução e chegar a uma loja que não tinha absolutamente nada para vender. Apesar da ruína iminente, a ordem expressa da cúpula administrativa era manter o teatro das aparências a qualquer custo. Exige-se que os vendedores continuassem a vestir seus uniformes antes impecáveis, a manter a postura ereta e a sorrir para os poucos clientes que ainda se aventuravam pelos corredores cada vez mais lúgubres. Era uma encenação trágica e desumana. Quando um consumidor perguntava por uma televisão específica ou por um jogo de panelas, o vendedor, perfeitamente ciente de que o gigantesco depósito da empresa estava às moscas, era forçado a recitar desculpas ensaiadas sobre problemas temporários de rota ou mudança de fornecedores. Eles mentiam com um sorriso no rosto, com o estômago vazio e a carteira sem dinheiro. A infraestrutura física das lojas, que outrora representava o ápice do conforto urbano, começou a refletir a falência do caixa. Para economizar na conta de energia elétrica, que já acumulava avisos de corte, a administração passou a adotar medidas extremas. Ar-condicionado central desligado no auge do calor brasileiro. Metade das lâmpadas apagadas, criando zonas de penumbra onde antes havia vitrines brilhantes. Escadas rolantes paralisadas, obrigando os raros clientes a subirem lances de escada a pé em edifícios de múltiplos andares. O som ambiente, que por anos tocou os famosos jingles alegres, foi silenciado. O mapping parecia subitamente um imenso museu abandonado, habitado apenas por funcionários fantasmas. A relação de confiança, o ativo mais sagrado construído pela Casa Anglo-Brasileira desde 1913, virou pó. Clientes que haviam comprado móveis ou grandes eletrodomésticos meses antes, pagando à vista ou com os tradicionais carnês já em dia, simplesmente não recebiam seus produtos. O departamento de atendimento ao consumidor colapsou sob o peso de milhares de ligações diárias. Não eram mais pedidos de informação, mas sim exigências furiosas de cancelamento, gritos de indignação e ameaças de processos judiciais e de reportagens na televisão. A empresa havia ultrapassado a linha da ineficiência e adentrado o território da apropriação indevida. O mapping estava, na prática, financiando sua agonia como dinheiro de clientes que nunca receberiam suas mercadorias. Enquanto o desespero tomava conta da Praça Ramos de Azevedo e das filiais da Mesbla no Rio de Janeiro, Ricardo Mansur continuava sua busca febril por um milagre. Nos bastidores, ele viajava para o exterior. Tentava costurar a entrada de fundos de investimento americanos abutres, procurava parceiros europeus e fazia apelos urgentes em Brasília por um pacote de socorro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. A narrativa oficial distribuída à imprensa ainda teimava em projetar um otimismo delirante, prometendo que um mega investidor estrangeiro estava a poucos dias de assinar o cheque salvador. Mas o mercado, vacinado contra as promessas de Mansur, já havia diagnosticado a doença como irreversível. Ninguém em sã consciência injetaria bilhões em uma máquina que triturava dinheiro apenas para pagar juros e manter as luzes fracas acesas. A agônia prolongada do mapping e da Mesbla atingiu seu ponto de ruptura inevitável no gélido inverno paulistano de meados de 1999. As promessas reiteradas de Ricardo Mansur sobre a iminente chegada de um cavaleiro branco internacional revelaram-se, como o mercado financeiro já previa, meras cortinas de fumaça. Os investidores estrangeiros e fundos de private equity, após uma análise superficial dos livros contábeis destroçados e da colossal montanha de passivos trabalhistas, fiscais e bancários, recuavam horrorizados. O governo federal, por meio do BNDES, também fechou as portas para qualquer pacote de resgate, recusando-se terminantemente a usar dinheiro público para cobrir o rombo monumental deixado por uma gestão considerada pelo mercado como temerária e especulativa. O gigante estava, afinal e inegavelmente, sozinho no escuro. Sem dinheiro, sem crédito e sem mercadorias novas, as lojas físicas entraram em uma triste fase de canibalização. O pouco estoque que ainda restava nas prateleiras passou a ser liquidado a preços irrisórios, não com o objetivo de gerar lucro ou salvar o balanço, mas em uma tentativa desesperada e primitiva de fazer algum dinheiro vivo para pagar despesas miúdas e urgentes do dia a dia, como a conta de água que abastecia os banheiros dos funcionários ou a segurança patrimonial básica. Clientes que entravam nas icônicas unidades da Praça Ramos de Azevedo ou nos grandes shoppings não encontravam mais a magia do varejo, mas sim um cenário de fim de feira. Eram caixas de papelão rasgadas pelos cantos, manequins despidos e abandonados, e corredores inteiros isolados por fitas adesivas para esconder o vazio absoluto. O inverno de 1999 em São Paulo carregava um frio que parecia penetrar não apenas sob os casacos dos pedestres,
mas diretamente na espinha dorsal da economia da cidade. A data exata ficaria gravada na memória de milhares de trabalhadores e na crônica definitiva do varejo brasileiro. 29 de julho de 1999. Foi neste dia que a Justiça de São Paulo, esgotada por meses de promessas vazias e diante de um buraco financeiro monumental que ultrapassava a marca de 1,2 bilhão de reais, proferiu a sentença final. O pedido de concordata preventiva foi negado. A falência da Casa Anglo-Brasileira, a lendária operadora do Mappen e da sua companheira de infortúnio, a Mesbla, foi oficialmente e irrevogavelmente decretada. O teatro corporativo de Ricardo Mansur havia chegado ao seu epílogo jurídico. A notícia espalhou-se pelos noticiários de rádio e televisão nas primeiras horas da manhã, com a velocidade de um choque elétrico. No centro da capital paulista, o cenário ao redor da Praça Ramos de Azevedo transformou-se rapidamente em um quadro de desespero absoluto. Quando os milhares de funcionários chegaram para cumprir mais um dia de trabalho em meio às incertezas, encontraram uma visão devastadora. As imensas portas de vidro do edifício mais icônico de São Paulo não se abriram. Em vez de recepcionistas e ascensoristas fardados, pesadas correntes de ferro e grossos cadeados selavam as entradas. Oficiais de justiça haviam lacrado o prédio de madrugada. Cartazes improvisados e papéis com o timbre do Tribunal de Justiça, contendo o aviso da decretação de falência, foram colados às pressas nas vitrines frias que, décadas antes, exibiam o melhor da alta moda parisiense e os mais desejados brinquedos do Natal paulistano. O lado de fora da loja tornou-se, instantaneamente, um palco de luto coletivo e indignação. Mulheres e homens que haviam dedicado 20, 30 ou 40 anos de suas vidas à empresa abraçavam-se nas calçadas molhadas do viaduto do Chá, chorando abertamente frente às câmeras dos jornalistas. O choque esmagador não era apenas pela perda abrupta do emprego, mas pela humilhação profunda de verem o local que consideravam uma segunda casa fechado de forma tão covarde. Eles foram trancados do lado de fora sem receberem os salários atrasados, sem aviso prévio, sem rescisões contratuais e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, saqueado pela má gestão. A praça histórica encheu-se de gritos, de carros de som de sindicatos e de rostos atônitos. A polícia militar precisou ser acionada em peso para formar cordões de isolamento táticos, temendo que a fúria e o desespero se transformassem em invasão e saques. Um temor que já começava a se materializar em unidades mais afastadas e na sede da Mesbla, no Rio de Janeiro. Enquanto os funcionários pranteavam a perda do seu meio de subsistência, uma segunda e furiosa onda de caos tomava conta das calçadas. A multidão de consumidores lesados, clientes que haviam pago seus carnês religiosamente durante meses, confiando na idoneidade secular da marca, aglomeravam-se contra as grades. Eles brandiam notas fiscais amareladas e contratos de compra para repórteres e policiais, exigindo aos gritos os móveis, televisores e geladeiras que nunca chegaram às suas casas. O desespero da classe média encontrava-se com a tragédia da classe trabalhadora em um mesmo e triste palco. A relação de confiança absoluta, pacientemente construída desde o desembarque dos irmãos britânicos em 1913, terminava em um coro caótico de processos judiciais que se arrastariam pelos tribunais por mais de uma década. A imagem daquele 29 de julho marcou não apenas a quebra de um CNPJ, mas o fim de uma era no urbanismo e na sociologia de São Paulo. O imponente edifício da Praça Ramos, com sua arquitetura clássica e seu famoso relógio na fachada, repentinamente transformou-se em um gigantesco fantasma de concreto cravado no coração da cidade. O icônico letreiro vermelho do Mappen, que por gerações serviu como bússola geográfica e emocional para os paulistanos, foi desligado para nunca mais voltar a acender. A célebre frase, "Nos vemos no Mappen", perdeu, de um segundo para o outro, o seu sentido. O ponto de encontro de milhões de pessoas deixou de existir. Quando a noite finalmente caiu sobre São Paulo naquele dia trágico, o trânsito no viaduto continuava denso e os faróis dos carros ainda iluminavam as escadarias do Teatro Municipal. No entanto, ao olhar para o outro lado da rua, reinava uma escuridão assustadora. No interior da loja, as escadas rolantes estavam mortas. As poucas prateleiras que restavam jaziam abandonadas, cobertas por poeira e papéis administrativos jogados ao chão na pressa da fuga executiva. Os elevadores estavam parados nos andares escuros e o silêncio era total. O coração pulsante do varejo brasileiro havia parado de bater. O império colossal que desceu do pedestal para abraçar as massas não foi destruído por uma guerra ou por uma catástrofe natural, mas sim pela ganância desenfreada, pela incompetência administrativa e pelas engrenagens implacáveis da especulação financeira. O gigante tombou e o estrondo silencioso do seu desabamento deixou uma cicatriz profunda na memória de toda uma cidade. 10. O fechamento das pesadas portas de vidro na Praça Ramos de Azevedo não marcou o fim imediato da saga do Mapping, mas sim o início de um longo e doloroso purgatório jurídico. Com a decretação oficial da falência em 1999,
O que sobrou do outrora orgulhoso império varejista foi transformado em uma montanha de processos judiciais, milhares de trabalhadores lutando por direitos trabalhistas básicos e uma massa falida complexa que se arrastaria pelos tribunais brasileiros por mais de uma década. Os majestosos pontos comerciais, localizados nas esquinas mais cobiçadas e caras do país, foram rapidamente desocupados, renegociados e ocupados por antigas rivais, como as Casas Bahia e o Ponto Frio. O corpo físico do Mappin havia sido desmembrado e devorado pelo mercado. Restava apenas o nome. Durante anos, a marca Mappin, aquele mesmo logotipo vermelho em letras cursivas que dominou os comerciais de televisão e o imaginário de milhões de pessoas, ficou trancafiada em um limbo legal, acumulando poeira em gavetas de varas empresariais. A cada nova tentativa de liquidar os ativos para pagar os ex-funcionários, o valor da marca era reavaliado. Em 2010, mais de 10 anos após a falência, o nome Mappin finalmente foi a leilão judicial. A marca que chegou a faturar bilhões e ditar o ritmo de consumo do país inteiro foi arrematada pelo Grupo Marabras por cerca de 5 milhões de reais. Para o mundo corporativo, foi uma pechincha histórica. Para a memória afetiva de São Paulo, foi o preço de um atestado de óbito. O novo controlador manteve a marca adormecida por quase mais uma década. Foi apenas em 2019, exatos 20 anos após o colapso na Praça Ramos, que o nome Mappin voltou a figurar no mercado brasileiro. A notícia gerou uma onda passageira de nostalgia nas redes sociais e na imprensa. No entanto, o retorno não se deu com a reabertura de uma mega loja física com escadas rolantes brilhantes e vitrines animadas de Natal. O Mappin foi ressuscitado exclusivamente como e-commerce, uma plataforma de vendas online terceirizada, semelhante a dezenas de outros marketplaces genéricos que já inundavam a internet. A volta do Mappin no formato digital foi um choque de realidade sobre as mudanças irrevogáveis do varejo. No site atual, o consumidor pode encontrar televisores, móveis e utilidades domésticas, fazer o pagamento com cartão de crédito e aguardar a entrega em casa. O processo é frio, eficiente e silencioso. Mas o site não vende a experiência que consagrou a marca. Você não pode passear pelos corredores de um e-commerce em uma tarde de sábado com a família. Você não pode tomar um chá inglês com as amigas na praça de alimentação de um aplicativo. E o mais trágico de tudo, o histórico relógio da Praça Ramos não existe na internet. A frase, "nos vemos no Mappin", perdeu definitivamente a sua função geográfica e humana. A marca sobreviveu, mas o Mappin que os brasileiros amaram não existe mais. O e-commerce atual, por mais funcional que seja, é apenas um fantasma digital carregando o nome de um gigante morto. Um eco tecnológico de uma era em que comprar era, acima de tudo, um grande evento social. O fechamento das pesadas portas de vidro na Praça Ramos de Azevedo não marcou o fim imediato da saga do Mappin, mas sim o início de um longo e doloroso purgatório jurídico. Com a decretação oficial da falência em 1999, o que sobrou do outrora orgulhoso império varejista foi transformado em uma montanha de processos judiciais, milhares de trabalhadores lutando por direitos trabalhistas básicos e uma massa falida complexa que se arrastaria pelos tribunais brasileiros por mais de uma década. Os majestosos pontos comerciais, localizados nas esquinas mais cobiçadas e caras do país, foram rapidamente desocupados, renegociados e ocupados por antigas rivais, como as Casas Bahia e o Ponto Frio. O corpo físico do Mappin havia sido desmembrado e devorado pelo mercado. Restava apenas o nome. Durante anos, a marca Mappin, aquele mesmo logotipo vermelho em letras cursivas que dominou os comerciais de televisão e o imaginário de milhões de pessoas, ficou trancafiada em um limbo legal, acumulando poeira em gavetas de varas empresariais. A cada nova tentativa de liquidar os ativos para pagar os ex-funcionários, o valor da marca era reavaliado. Em 2010, mais de 10 anos após a falência, o nome Mappin finalmente foi a leilão judicial. A marca que chegou a faturar bilhões e ditar o ritmo de consumo do país inteiro foi arrematada pelo Grupo Marabras por cerca de 5 milhões de reais. Para o mundo corporativo, foi uma pechincha histórica. Para a memória afetiva de São Paulo, foi o preço de um atestado de óbito. O novo controlador manteve a marca adormecida por quase mais uma década. Foi apenas em 2019, exatos 20 anos após o colapso na Praça Ramos, que o nome Mappin voltou a figurar no mercado brasileiro. A notícia gerou uma onda passageira de nostalgia nas redes sociais e na imprensa. No entanto, o retorno não se deu com a reabertura de uma mega loja física com escadas rolantes brilhantes e vitrines animadas de Natal. O Mappin foi ressuscitado exclusivamente como um e-commerce, uma plataforma de vendas online terceirizada, semelhante a dezenas de outros marketplaces genéricos que já inundavam a internet. A volta do Mappin no formato digital foi um choque de realidade sobre as mudanças irrevogáveis do varejo. No site atual, o consumidor pode encontrar televisores, móveis e utilidades domésticas, fazer o pagamento com cartão de crédito e aguardar a entrega em casa. O processo é frio, eficiente e silencioso,
Mas o site não vende a experiência que consagrou a marca. Você não pode passear pelos corredores de um e-commerce em uma tarde de sábado com a família. Você não pode tomar um chá inglês com as amigas na praça de alimentação de um aplicativo. E o mais trágico de tudo, o histórico relógio da Praça Ramos não existe na internet. A frase "nos vemos no Mappn" perdeu definitivamente a sua função geográfica e humana. A marca sobreviveu, mas o Mappn que os brasileiros amaram não existe mais. O e-commerce atual, por mais funcional que seja, é apenas um fantasma digital carregando o nome de um gigante morto. Um eco tecnológico de uma era em que comprar era, acima de tudo, um grande evento social. A ausência física do Mappn nas ruas de São Paulo deixou um vazio que nenhuma outra rede varejista conseguiu preencher com a mesma intensidade emocional. O edifício na Praça Ramos de Azevedo, que um dia foi o epicentro das compras e dos encontros da cidade, acabou abrigando outras lojas de departamentos ao longo dos anos, mas a alma do lugar havia partido para sempre. A história do Mappn, no entanto, transcende o triste desfecho de sua falência jurídica. Seu verdadeiro legado está intrinsecamente entrelaçado com a evolução da própria sociedade de consumo no Brasil. Durante o século XX, o Mappn foi muito mais do que um imenso depósito de mercadorias. Foi um educador de consumo para a nascente classe média brasileira. A rede foi pioneira em democratizar o luxo e o acesso a bens duráveis. Através do icônico crediário, o Mappn financiou os sonhos de milhares de famílias. Foi lá que uma geração inteira de paulistanos comprou o primeiro aparelho de televisão a cores, a primeira geladeira moderna para equipar a casa nova, o tão sonhado videocassete. As memórias infantis de rostos colados nas vitrines de Natal e os passeios de sábado nos infindáveis corredores de brinquedos formaram a base afetiva do que hoje chamamos de cultura de shopping center. O Mappn ensinou o brasileiro que comprar poderia ser um evento de lazer, uma celebração em família, e não apenas uma necessidade logística. Sob a ótica corporativa, contudo, a queda do outrora imbatível Império Britânico paulistano deixou um alerta sombrio e permanente gravado nas paredes de qualquer conselho administrativo. A tradição não é um escudo contra a incompetência, e o tamanho gigantesco não garante a imortalidade. O Mappn ruiu porque acreditou que o peso de sua marca histórica e o amor incondicional de seus clientes seriam suficientes para protegê-lo de um mundo em rápida transformação. A empresa viciou-se na ilusão reconfortante dos lucros inflacionários e perdeu a eficiência operacional em sua atividade principal, que era simplesmente comprar e vender. Quando tentou se salvar através de uma expansão megalomaníaca, engolindo a mesbla, e de uma engenharia financeira tóxica liderada por aventureiros de mercado, assinou sua própria sentença. O colapso de uma das marcas mais fortes da América Latina provou que, no impiedoso ecossistema do varejo, a agilidade, a modernização logística e o rigor absoluto com o fluxo de caixa são infinitamente mais valiosos do que a nostalgia. O Mappn sobreviveu a guerras mundiais, a revoluções políticas e a dezenas de mudanças de moeda, mas não sobreviveu à própria incapacidade de se olhar no espelho e se reinventar para o século XXI. Hoje, os postes de luz de São Paulo não iluminam mais aquele letreiro cursivo em vermelho. Mas, na mente e na memória afetiva de milhões de brasileiros que viveram a época dourada do comércio de rua, o Mappn será eternamente o lugar mágico onde a cidade inteira costumava se encontrar. A história da casa anglo-brasileira e da sua eterna marca, o Mappn, é, em sua essência, um reflexo amargo e fascinante da própria trajetória do consumo urbano no Brasil. Não se trata apenas da crônica burocrática de uma loja de departamentos que fechou as portas. Trata-se da dolorosa lição de que nenhuma corporação é imortal, nenhuma tradição é intocável e nenhum legado é forte o suficiente para sobreviver à arrogância administrativa e à cegueira estratégica. O Mappn moldou os sonhos de gerações. Ele ensinou a classe média paulistana a desejar, a comprar através do crediário e a transformar o simples ato de adquirir um eletrodoméstico em um grandioso evento social. Nas suas icônicas escadas rolantes e sob o seu famoso relógio, não circularam apenas mercadorias em caixas de papelão, mas também os natais encantados, os inesquecíveis dias das mães e o suor dos primeiros salários de milhões de famílias. O varejo, como o Mappn provou durante quase um século de glória, vai muito além de transações financeiras. Ele é o palco físico onde a vida urbana acontece e onde a identidade de uma cidade inteira é forjada. Contudo, o colapso melancólico na Praça Ramos de Azevedo deixou uma cicatriz e um aviso permanente. O Mappn ruiu porque os executivos que o comandavam em seus dias finais acreditaram que o gigantismo do passado garantiria o futuro. Viciados nos lucros fáceis da hiperinflação, eles tentaram combater a própria ineficiência operacional com megalomania financeira e acabaram afogando a marca mais amada do varejo brasileiro em um oceano de dívidas irrevogáveis. O imponente edifício que outrora brilhava com o orgulho de São Paulo tornou-se o testamento definitivo de que no mercado corporativo, a rápida adaptação é a única moeda de troca que realmente importa.
A marca pode até ter retornado como uma plataforma de e-commerce impessoal, mas a magia presencial, a grandiosidade e o calor humano que definiam o Mappin original foram varridos para sempre. E você? Qual é a sua principal lembrança do Mappin? Você ou seus pais chegaram a marcar um encontro sob o relógio da Praça Ramos? Ou lembram da tensão de pagar os tradicionais carnês no fim do mês para garantir a primeira televisão a cores da casa? Deixe a sua história aqui embaixo nos comentários. Vamos construir juntos esse memorial do nosso passado. Se este documentário trouxe boas memórias ou te ensinou algo novo, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com quem também viveu a inesquecível era de ouro do varejo brasileiro. O comércio muda, as fachadas caem, mas a nossa história permanece.